Então, bom dia a todos. Com muita alegria, iniciamos mais um painel do conferência anual da quinta conferência anual do IBCI. Esse painel vai tratar da judicialização de contratos bancários e uma discussão sobre jurimetria, né? Esse painel conta com três grandes professores apresentando: a professora Luciane Jung, do INSPER, a professora Maria Paula Bertrand, da USP, e o professor Pedro Gregorini, também da USP. Vou apenas informar que o professor Luciano teve um problema, então estou substituindo ele aqui na moderação do painel, né? E em benefício do tempo eu já vou passar a palavra para a professora Luciana, que vai apresentar por primeiro. Então, professora Luciana, com você agora. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite de estar nessa conferência de nível internacional, nível de altíssimo nível. E eu estou muito feliz aqui de estar. Não, uma pena que o professor Sandro não pode estar com a gente, né, hoje, mas estou muito feliz que está com o professor Vinícius, meu colega aí de estudos, de pesquisas. Está conhecendo a professora Maria Paula. Ela não sabe, mas eu uso os trabalhos dela todos os semestres nos meus cursos de análise econômica de contratos para iniciar aquele estudo que ela fez de leasing de automóveis lá atrás, né, como um dos primeiros estudos, exatamente nesse tema do nosso painel. Professor Pedro Augusto também, prazer enorme estar com vocês. É sempre bom a gente estar junto para discutir ideias e temas que nos interessam, né? Então, vamos lá. Eu fiz uma proposta um pouquinho diferente, porque a minha ideia seria a gente começar um pouquinho assim com essa discussão toda de jurimetria, que eu tenho certeza assim, que a essa altura assim, todo mundo já ouviu falar, né, desse termo, mas como assuntos que estão sempre sendo muito comentados, eu acho que às vezes tenho certeza que tem muita gente que ainda não teve uma oportunidade de ter uma contextualização, na verdade, uma introdução um pouquinho mais formal sobre o que ela realmente representa, né? Então, eu vou fazer a minha apresentação basicamente em três partes, né? Mas subdividida. A primeira parte, vou começar explicando o que é essa jurimetria de uma maneira mais geral, já apresentando um trabalho, eu vou dizer, entre aspas, mais antigo, no estilo antigo da jurimetria, que, na verdade, é sem o uso de recursos computacionais. E aí, continuando uma produção, o que seria a jurimetria, mas agora a jurimetria com as metodologias computacionais que nós temos à disposição hoje, que realmente revolucionaram a nossa maneira de pesquisar, né, assuntos dos direitos, como, por exemplo, contratos bancários, litígios e todas as questões relacionadas, né, à justiça, enfim, a criação de legislação, impactos de legislações. E agora já temos, inclusive, vários trabalhos, né, na parte 3, vou trazer só dois, né, e mais numa perspectiva, assim, dessa interação de um olhar econômico sobre essa questão, né, dada a minha formação em economia, e aí, no final, um último slide de motivações para o futuro, e talvez já um futuro mais presente do que futuro, né? Então, começar discutindo, principalmente para quem teve essa interação um pouquinho mais superficial, ou só ouviu, ou eventualmente está até aqui no painel para entender melhor o que é a jurimetria. Basicamente, a jurimetria é a utilização de dados empíricos e com uma certa estatística, nem precisa ser tão sofisticada, como eu já vou mostrar daqui a pouco, para estudar questões do direito, né? Então, de certa maneira, esse tipo de trabalho já vem sendo feito literalmente há séculos, né? Então, eu tenho até aqui do meu lado um livro, eventualmente eu posso, né? É um reprint, é uma reimpressão de um livro, de uma publicação que foi feita em 1837, em Paris, por um matemático muito conhecido, que é o Poisson. Lá na estatística e na economia também, a gente estuda muito as leis de Poisson, né? As regras de Poisson para a estatística. O que eu não sabia, só fui saber muito tempo depois, é que ele era um jurista também, né? Então, essa história de que advogado não gosta de número é balela, é furada, tá? Porque no passado, tanto na França quanto na Inglaterra, em outros países da Europa, era muito comum os juristas serem matemáticos ao mesmo tempo, que era o caso do Poisson. E esse livro, que, né, foi um presente de um amigo, né, basicamente o título da publicação dele é Pesquisa sobre a probabilidade dos julgados na matéria criminal e em matéria civil. Então, basicamente, o Poisson fez um estudo na época sobre julgados, né, que tinham nos tribunais, e foi dali que, inclusive, ele tirou as suas regras estatísticas que estão tão conhecidas hoje em dia. Então, naquela época já se fazia, ele nem é o primeiro, né, não é o pioneiro, não fiz aí uma pesquisa histórica para ver saber exatamente quando que foi o primeiro.
Esse termo, a jurimetria, né, jurimetrics, ela foi cunhada já no começo do século XX nos Estados Unidos, e de lá já, inclusive, tem várias revistas, periódicos, exatamente fazendo isso, né? Utilização de dados empíricos para estudar questões do direito. Quero já começar falando, principalmente para quem está pensando, né, em começar a estudar jurimetria, utilizar jurimetria, que você não precisa, né, utilizar somente métodos sofisticados, né? Então, eu sou muito contra aquela ideia da gente querer fazer coisas somente para impressionar e assustar as pessoas. Não, né? Existem maneiras muito simples de você fazer jurimetria. Claro que com o passar do tempo, principalmente nós que somos pesquisadores, professores, a gente quer cada vez mais sofisticar os métodos, as análises, para ter uma validade maior, né? Só para ter alguns exemplos, principalmente para os mestrandos, né, e eventualmente os doutorandos, métodos que poderiam ser. As surveys, elas são maneiras de você começar, então, basicamente, eu vou passar questionários, seja pessoalmente, seja online, para coletar dados. Esses dados, de uma certa maneira, serão transformados em alguma informação, né, que possa ser sumarizada, sintetizada, e, eventualmente, até pesquisas que sejam qualitativas, podem ser transformadas em dados quantitativos, né? Estudo de caso já é um tipo de pesquisa empírica mais quali, então ela não entraria muito numa visão tradicional do que seria uma jurimetria, mas é um tipo de pesquisa empírica, né? Estatísticas descritivas, então basicamente eu vou resumir grandes dados, ou então uma quantidade, uma amostra de dados, e fazer uma análise descritiva de médias, desvio padrão, ou então medianas. Isso em si já traz muita informação bastante rica, seria um primeiro passo, passos simples, mas também importantes, dependendo do assunto que se estiver estudando, né, já com uma análise mais empírica quantitativa, já, né, uma jurimetria básica, vamos dizer assim, né? E aí depois a gente tem os modelos mais complexos, né? E eles podem, as regressões de causalidade hoje em dia são um grande foco, sobretudo de pessoas com uma formação mais quantitativa. Na economia, a gente tem a econometria, né? E a econometria, basicamente, é a utilização desses métodos para estudos econômicos, né? E hoje, para esses tipos de estudos, normalmente, a gente visa já relações de causalidade, que aí tem alguns modelos um pouco mais sofisticados, mas, na verdade, esses modelos começaram a ser criados já na década de 60, já tem muita coisa sendo, né, avançada, desenvolvida desde então. Na jurimetria, também, cada vez mais, tem-se um pouco de, né, o objetivo de se alcançar, de se conseguir associar relações de causalidade. E ainda tem outras metodologias quantitativas também que a gente poderia utilizar dentro do direito, né, que nem entram muito em metodologias mais tradicionais. Nós temos os métodos de fronteiras estocásticas, DEA, que também é uma metodologia de fronteiras, QCA, que é um método que o pessoal usa muito lá na ciência política, né? Qualitative Comparative Analysis. Então, o que é muito interessante é que, como nós estamos trabalhando com dados, né, do direito, das sociedades humanas, o que a gente vai fazer é normalmente transformar informações que sim sejam qualitativas, mas nós vamos transformar elas em dados que possam ser sumarizados e quantificados. Então, só para adiantar, por exemplo, se eu estiver interessado em julgados, né, eu quero saber eventualmente se foi deferido parcialmente ou se foi indeferido. Essa é uma informação que, por natureza, é qualitativa. No entanto, a gente vai precisar, né, transformar essa informação qualitativa em algo que possa ser quantificável, né? Então, uma maneira muito simples de fazer isso seria, eventualmente, codificá-los, né? Ter um 0, 1 e 2, enfim, né? Ter diversos conjuntos de 0 e 1, né? E, eventualmente, codificando, porque o que a gente quer é sintetizar. Diferentemente de estudos de caso, né, que a gente vai entrar no detalhe do caso, das qualidades, né, das questões específicas do caso, aqui, quando a gente trabalha com jurimetria, nós queremos ver não só um caso, mas, na verdade, de preferência, um número maior de casos e que eles possam ser generalizáveis, pelo menos para um determinado recorte. Tá? Então, só vou trazer alguns exemplos aqui de jurimetria, são temas que estão sendo trabalhados na literatura, né, não especificamente relacionados a contratos bancários, só o último que eu vou trazer. Por exemplo, toda uma literatura que quer saber se características pessoais dos juízes, dos magistrados e magistrados vai ter um impacto na maneira como elas decidem, né? A famosa literatura aí do comportamento judicial, judicial behavior, uma delas seria gênero, eu poderia estar analisando raça, poderia estar analisando, né, a filiação partidária, né, em alguns países isso existe.
efeitos de leis que foram passadas, reformas, né? Eu tenho um trabalho em conjunto com 2 autores que vai estar analisando, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Será que essa nova lei que foi criada, ela gerou algum tipo de mudança na sociedade, né, na vida das pessoas? E poderia ser qualquer uma lei, né? Outra que também estou estudando, né, relacionada já à questão trabalhista, PEC das domésticas, em 2013 e 2014. Será que ela mudou mesmo, né? Para isso tudo, a gente faz um trabalho estatístico de análise de impactos, né, quantitativo, empírico, que poderiam ser incorporados aí dentro de um contexto de jurimetria. Tem uma questão também de eficiência dos judiciários, que é uma linha que eu trabalhei muito, assim, há algum tempo, agora eu já estou meio que deixando de lado, né, mas o CNJ, por exemplo, se preocupa muito com essa questão, né, organização da justiça. Será que isso tem algum impacto, seja né, um processo mesmo, ou seja, eventualmente em questões econômicas, né, de empreendedorismo, enfim. E, por fim, um que está relacionado ao nosso tema específico de hoje é uma pergunta que sempre surge, talvez ela surja mais do lado da economia do que no lado do direito, né? Mas essa perspectiva de que essa visão de que o judiciário sempre protege, né, devedores. Aí você tem outros trabalhos que dizem o contrário, não, que o judiciário só protege os bancos, né? Então, será? Vamos tentar responder isso com dados empíricos? Então, essas são perguntas assim, interessantes e importantes que a juriometria não só, né, pode ajudar, como já tem trazido vários trabalhos muito interessantes, tá? Então, o que a gente quer é observar o mundo real. Nós não estamos mais baseando a pesquisa somente em uma doutrina, em dogmas, ou eventualmente em uma teoria abstrata, seja da economia, seja do direito, seja da ciência política. A gente quer ver o que está acontecendo no mundo real, né? Não é mais só o mundo ideal que nos interessa, a gente quer ver o que está acontecendo, tirar conclusões de preferência, conclusões que possam ser generalizáveis e, eventualmente, né, prevenir alguma coisa não desejada de acontecer ou o contrário, né? Fomentar algo positivo de acontecer. Quando a gente fala de dados, pode ser qualquer fato sobre o mundo. A gente vai ter que saber trabalhar esses dados para que a gente consiga sintetizar e a gente consiga tirar realmente resumos, né, conclusões em cima desses dados. Tá. Como já tinha adiantado, esses fatos, esses dados, né, eles podem estar inicialmente já serem quantitativos ou eventualmente serem qualitativos, que de uma certa maneira a gente vai transformar, né? Se eu quero saber quantidades de processos, né, valores que foram pedidos nas ações, isso por natureza já é quantitativo, já é numérico. Agora, tem outras questões, muitas outras questões que seriam qualitativas, mas para a gente poder fazer uma boa jurimetria, a gente vai precisar de uma maneira transformar, codificar, né, para que eles possam realmente ser, sintetizados, concluídos, nos ensinar algumas lições, né? A nossa dificuldade em fazer, né, inferências dessa natureza, inferências quantitativas, né, conclusões que eventualmente a gente possa tirar alguma lição, é que a gente não vive num mundo natural, né? Então, talvez seja mais fácil fazer esse tipo de análise se observar, sei lá, né, coisas que são da natureza e que nós, que somos seres humanos, que vamos observar, não vamos afetar. O problema é que nós somos cientistas sociais, juristas, né, sociólogos, cientistas políticos, economistas, né? É muito mais difícil da gente fazer experimentos nesse caso, né? A gente não consegue fazer experimentos com seres humanos. Vamos ver se a lei vai dar certo, né? Vai ser boa? Então tá, então metade do país vai ser submetida à lei, metade do país não vai ser submetida à lei. Isso seria um experimento, mas obviamente não é possível de se fazer isso, né? Então, como que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer é o que o pessoal da estatística está lá quebrando a cabeça, né? Eles servem para isso. Criar modelos que vão servir para o direito, jurimetria, para a economia, a econometria, que vão ajudar a criar metodologias para resolver esses problemas. Fingir como se a gente conseguisse fazer experimentos nas sociedades humanas, né? na vida humana. Né? Mas existem muitas maneiras, e é isso que os estatísticos e econometristas, jurometristas teóricos, né, estão tentando fazer desde a década de 60. Sofisticar cada vez mais esses modelos para que esses exercícios jurimétricos, econométricos, cada vez façam mais sentido, tenham mais validade, né? Então, tem um poder aí realmente de uma predição. Existem algumas maneiras, algumas técnicas de fazer, eu não vou entrar aqui, né? Se fosse um curso realmente de jurimetria, daria para a gente entrar
detalhadamente, mas basicamente 4 passos super importantes para qualquer trabalho jurimétrico, né? O design, a coleta e a codificação, aí vem a parte da análise, que normalmente já é feita com alguns softwares, né? E a maneira eventual de comunicar isso se a gente está interessado em políticas públicas, tá? Eu só queria mostrar uma coisa que eu acho fundamental, né, para qualquer pessoa que vai fazer trabalhos jurimétricos, que é acessar a relação de causalidade, né? O que quer dizer isso? Basicamente, o que os jurimetristas, econometristas, quando querem acessar uma relação de causalidade, estão querendo é entender quais que são fatos e que a gente chama de variáveis que vão afetar, de alguma maneira, uma outra variável. Tá? Eu estou dizendo que tem alguma coisa que afeta, que, na verdade, causa algum impacto significativo em outra variável. Vou deixar isso de maneira mais clara, né? No caso, assim, do judiciário, né? Isso do judiciário, acho que a questão aqui é falar muito do judiciário. Então, eu quero saber se, eventualmente, a qualidade de instituições como o judiciário, ela realmente afeta de maneira estatisticamente significativa em resultados econômicos, sociais ou políticos, né? Esse é o objetivo final. Claro que para a gente conseguir realmente acessar, chegar nessa relação, nessa inferência, a gente precisa definir o que é qualidade do judiciário. Eu tenho que tentar, né, medir, eu tenho que coletar dados em que eu tenha diferentes qualidades aí, né, no mundo real, e aí eu vou ver se essas diferentes qualidades realmente geram diferentes resultados econômicos. Tá? Então, de uma certa maneira, isso assim, é o grande framework, né, do que seria essa pesquisa jurimétrica. Ainda não falei de text mining. Eu vou passar muito rapidamente por conta aqui do tempo. Essa segunda parte realmente é só uma ilustração, não é de longe a parte mais importante da apresentação, mas um trabalho, né, que eu fiz aqui no caso, né, usando já essa jurimetria mais antiga, vamos dizer assim, mais do século XX do que do século XXI, ela foi motivada por uma fala de 3 grandes economistas, né? Os 3 pais do Plano Real, Peço Arida, Edmar Baixa e André Lara Rezende, que eles falaram alguma coisa com relação exatamente a essa questão de contratos bancários, né? Eles estavam escrevendo alguma coisa sobre o mercado financeiro, sobre, né, a falta de enforcement, e aí eles disseram isso. A qualidade da garantia dos contratos, né, ela é deficiente porque tanto a legislação quanto a jurisprudência são viesados a favor dos devedores, né? E no caso, bem questão bancária mesmo. E essa frase aqui, essa afirmação desses 3 grandes economistas, gerou, assim, uma avalanche, assim, né, de pessoas interessadas, porque eles afirmaram, mas eles não mostraram empiricamente, né? Um monte de pessoas, eu diria que até que quase uma literatura à parte, né, para justamente tentar corroborar, né, essa fala deles, tá? E aí um trabalho que eu fiz, derivado aí da minha tese de doutorado, foi justamente, fui motivada, né, uns capítulos da minha tese de doutorado, motivada por esse argumento desses 3 economistas. O que eu fiz, como eu falei, eu vou falar bem rapidamente, foi analisar recursos ali do STJ, conflitos de quebras contratuais envolvendo instituições financeiras, né, para tentar entender, para tentar, assim, encontrar evidências de que, de fato, né, se a justiça realmente ela está protegendo os devedores ou não. O meu recorte foi o STJ, né, e foi só essa quantidade aqui, 1.700, né, por volta de 1.700, na unha, né? Então, é isso que eu falo, que é o estilo antigo de se fazer jurimetria, tudo baixando ali, PDF por PDF, né, catalogando, né? Só para mostrar, né, para vocês. Então, aqui uma estatística descritiva bem simples, 44,2% julgaram a favor, 53,6%, né, a favor dos credores, tá? Ou seja, de uma certa maneira, parece que no STJ, pelo menos, a gente não está vendo que o STJ está favorecendo sempre os devedores, né? Como os economistas falaram, tá? E aí encontrei também alguns resultados mais de jurimetria já, de relações de causalidade, né? Então, encontrei uma coisa interessante aqui, desses 1.687, tá? Empresas, quando são a parte recorrida, tem 10 a 11% mais chances dos julgados serem a favor do credor, né? Sabendo que, nesses casos, normalmente, né, as empresas são as devedoras com relação às instituições financeiras, né? Então, quando a empresa aparece, a empresa devedora aparece lá no STJ, no recurso especial, 10 a 11% mais chance da instituição financeira ganhar, em comparação quando eu tenho indivíduos que são os devedores
perante a instituição financeira. Então, parece que tem certo tratamento, né, diferente, dependendo do tipo de devedor que aparece lá no STJ. Se for empresa, 10 a 11% de chance do banco ganhar, da instituição financeira ganhar. Quando é indivíduo, isso já não acontece, em comparação com o indivíduo. O indivíduo tem mais chance de ganhar do que as empresas. E tem aí uma questão também, vou passar muito rápido, né, local, né, nenhum tribunal teve alguma diferença em termos assim de chance, né, de devedor ganhar ou de credor ganhar, com exceção do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul foi o segundo que apareceu em termos de volume, só atrás de São Paulo, na TJ de São Paulo, em quantidade de recursos especiais oriundos do TJ. E, curiosamente, lá no STJ, quando o recurso vinha do TJ Rio Grande do Sul, tinha 10 a 11% mais chance do julgado no STJ ser a favor do credor, né? Então, foi muito curioso isso daqui. Nenhum outro efeito foi encontrado, né? Aí, uma outra pergunta que eu fiz era com relação à reforma da decisão pelo STJ com relação ao julgado do tribunal, né? Quando as instituições financeiras recorrem, tinha 15% de chance de serem reformadas, né? Em comparação com os casos quando os indivíduos recorrem. Muito interessante também esse resultado, e aí, assim, parênteses, né? Eu explico isso pela capacidade, vamos dizer assim, dos advogados das instituições financeiras lá no STJ. Eles têm uma capacidade de reformar, fazer reformar, né, reverter as decisões, muito mais do que os advogados dos indivíduos, né? Novamente, um caso regional do Rio Grande do Sul, que teve, né, quando o caso vinha do Rio Grande do Sul, tinha 15% de chances a mais de serem revertidas, reformadas, em comparação com qualquer outro, né, recurso de outro estado do país. Esses foram os resultados desse primeiro estudo, assim, de um estudo assim, mais antigo, né, feito aí com uma jurimetria mais básica, vamos dizer assim, né? É só um pouquinho que está tocando aqui, né? Não há viés, né, pelo STJ nesses casos, resultado dessa primeira pesquisa jurimétrica, né? Segundo, que tem uma certa imprevisibilidade, né? Passei um pouquinho rápido nesse resultado, mas basicamente houve sim um alto nível de reforma e, sobretudo, quando a gente inclui algumas características do processo. Tá, e aí um caso à parte, não vou entrar aqui muito na discussão, mas parece que tem alguma coisa acontecendo lá com os recursos que vêm do TJ Rio Grande do Sul, que parece que está vindo uma certa correção, né, pelo STJ, tá? O que eu queria também chamar a atenção agora, na verdade, é a jurimetria, né, do século XXI, né, 4.0, né? Muita gente traz essa descrição através dos termos, por exemplo, de Big Data, só que o mais correto, na verdade, não é um Big Data, né? Acho que pelo menos eu, né, a primeira vez que eu vi toda essa nova metodologia estava muito associada a esse termo de Big Data. Mas, na verdade, o que a metodologia realmente faz é um text mining, uma mineração de dados, utilização de crawlers, né? Então, crawlers basicamente são programas computacionais para acessar, né, grandes bases de dados, aí sim, né, os tais dos Big Data, no nosso caso, por exemplo, bases dos tribunais. Tá? Então, basicamente, esse text mining, na verdade, ele não começou, né, na área do direito, nem da economia, começou muito com o pessoal de business, de geolocalização, onde começa marketing, sobretudo, né, no caso de business, onde você tem informação sendo produzida assim, a cada segundo, né? E aí você tem grandes repositórios e, eventualmente, o pessoal de business, o pessoal que vai trabalhar com geolocalizações, vão utilizar. Tá? No caso da jurimetria, a gente vai, né, acessar essas bases de dados dos tribunais, das organizações públicas, né, os repositórios de jurisprudência, e aí eu quero deixar, né, claro que no Brasil a gente tem um certo privilégio com a quantidade de dados que a gente tem, como tem muito litígio, né? E pela possibilidade que os tribunais, o CNJ também, né, oferecem da gente acessar esses dados, não sem dificuldade, sempre tem um ou outro tribunal que ainda é muito desconfiado desse tipo de pesquisa, e dificulta um pouquinho mais, né? Tem os captchas, tem, enfim, aquelas figurinhas que a gente tem que ficar marcando, né, o que ele está dizendo, mas, enfim, né, existe essa possibilidade, e eu acho que para nós, que somos estudiosos, né, do direito, isso é um grande privilégio, a quantidade de dados que nós temos, tá? Então, o que nós vamos fazer, normalmente, com essa jurimetria realmente 4.0, essa jurimetria mais, né, agora, atual, contemporânea,
é ter, então, alguma programação para a gente conseguir extrair agora, assim, uma quantidade fenomenal de dados, né? Naquela minha pesquisa que eu fiz à mão, né, muito suadamente, por um ano, eu consegui ali por volta, nem chegando a 1.700 casos. Aqui a gente está falando literalmente de milhões de casos, né? Se a gente trabalhar com uma pessoa que tem um programador, uma programadora, que tem uma certa experiência, né? E a gente tiver aí alguns meses para trabalhar com isso, a gente pode tranquilamente, centenas de milhares de decisões, dezenas de milhares, e por que não, se for um trabalho, uma pesquisa de maior envergadura, com milhões, literalmente milhões, né, de casos que podem ser analisados, tá? Só para adiantar que é muito difícil da gente dizer o que é um tamanho grande de dados. Isso, na verdade, a cada ano que passa, ela vai se modificando. Até tinha no passado recente, isso tudo é muito rápido, né? Menos de 10 anos que tudo isso está acontecendo no Brasil, né? De uma maneira realmente significativa. O que no passado ainda tinha uma definição do que era considerado Big Data, acima de tantos terabytes. Eles pararam de fazer esse tipo de definição, né? Porque ano a ano isso está aumentando e está aumentando de maneira exponencial. Então, o pessoal da computação desistiu. Não tem mais uma definição do que seja um tamanho considerado para Big Data, tá? O que realmente importa para a gente, qualitativamente, é que é um conjunto tão grande de dados, né? E é um conjunto de dados com tanta complexidade que jamais poderia ser feito, analisado pelo ser humano sozinho lá com nossas planilhazinhas de Excel, né? Então, isso não é possível, não seria possível de ser feito, só é possível de acessar esse tipo de conhecimento com a utilização desses programas de computação, tá? Então, é uma grande revolução na maneira de se pesquisar, né? Assim, de repente, em menos de 10 anos, eu terminei minha tese de doutorado em 15 anos, né? Quer dizer, de repente, em pouquíssimo tempo, a maneira e a qualidade das informações que a gente está conseguindo acessar é impressionante. Isso não vem sem custos, né? Claro que tem que ter todo um preparo, tem que ter todo um trabalho de limpeza de dados, tem que ter a pessoa que faz a análise computacional, né? Mas, basicamente, agora a gente consegue tirar muitas conclusões e tendências que antigamente a gente jamais conseguiria imaginar que a gente seria capaz de acessar, tá? Aqui a gente quer encontrar padrões. É isso que a estatística quer, no final das contas, né? Desde séculos que a estatística quer encontrar padrões no comportamento humano, no comportamento natural, né? Para isso que existem estatísticas como média, mediana, desvio padrão, é encontrar padrões. Mas agora a gente com uma qualidade, né, uma complexidade muito maior, tá? No nosso caso, pesquisadores do direito, a gente tem a complexidade dos textos, né, uma informação super qualitativa, né? E aí a ideia aqui, né, sem querer aprofundar demais, é conseguir transformar esses dados qualitativos, essas informações, por exemplo, dos textos das decisões judiciais, né, em alguma coisa que possa ser, então, sintetizada, né? Acho que já falei isso algumas vezes aqui, né? Mas esse é o nosso objetivo, tá? Então, agora eu já vou passar, já estou quase na parte final, só para dar exemplos, né, de trabalhos que tiveram muito impactos, e aí eu escolhi propositadamente trabalhos de análise jurídica, de jurometria, que só foram feitos por economistas, porque eu acho que imagino que a audiência, o público tenha menos conhecimento. Teve um paper relativamente recente que gerou muito impacto na literatura econômica mundial, na verdade. Foi um artigo publicado no Quarterly Journal of Economics, que é um jornal assim, top, 2% de aceitação, né? E assim, esses jornais, uma vez que se publica, literalmente o mundo inteiro fica sabendo que está todo mundo de olho neles, né? Esse cara aqui é o Giacomo Ponticelli, que é um italiano, só que ele veio fazer o doutorado aqui no Brasil. E ele ele escreveu esse artigo junto com o Leonardo Alencar, que é um servidor do Banco Central. Então, basicamente, o que eles fizeram? Eu traduzi aqui no próximo slide o resumo deles, né? Então, o que eles fizeram foi isso, uma programação, né, acessando decisões judiciais, né, e eles cruzaram ainda com dados do Banco Central, que são dados mais econômicos mesmo, né, eles conseguiram fazer essa ponte. E aí, basicamente, o que eles estavam querendo ver é se, de uma certa maneira, a celeridade, né, de uma determinada vara, eles foram olhar a nível de vara, nível local mesmo, né, se a celeridade, a eficiência, né, do judiciário local tinha impactos sobre resultados econômicos, mais precisamente de business, de tamanhos e saúde das empresas.
e, na verdade, eles encontraram que sim, né? Então, basicamente, eles foram ver o andamento dos processos, aqui no caso de dívidas, né? Então, realmente, de dívidas, né, das empresas, que foram, né, levados ao litígio nos tribunais, foram ver o tempo que isso demorou para realmente acontecer aí o julgamento e a execução, e cruzaram isso com dados de tamanho das empresas, de empreendedorismo local. E aí o principal resultado que nos interessa aqui, eu negritei, né? Então, as evidências indicam que as diferenças na eficiência das decisões, né, locais, judiciais, elas afetaram o acesso ao financiamento. Então, era mais fácil para as empresas conseguirem créditos nas instituições financeiras. Não existe, né, empresa que não precisa de crédito para crescer, para expandir seus negócios, né? Afetou também o nível de investimentos, locais onde o judiciário era mais célere, era mais eficiente, houve mais investimento privado. E, por fim, também, quando você tem uma eficiência maior local do judiciário local, as empresas também eram maiores, ou seja, elas conseguiam crescer mais. Então, a gente consegue relacionar, e eles conseguiram, né, relacionar o funcionamento do judiciário nessas questões de dívidas, enfim, de execuções, de créditos, com o resultado das empresas, resultado positivo, né? Isso foi um trabalho muito importante, então todo mundo começou, né, a se interessar, a perceber, todo mundo literalmente, o mundo lá fora principalmente, né, de que esse tipo de pesquisa é possível no Brasil. Só para não explodir demais, estourar muito o meu tempo, um outro trabalho que eu trouxe, um trabalho um pouquinho mais modesto, mas mesmo assim acho que vale a pena a menção, foi uma dissertação de mestrado aqui da USP, né, no departamento de economia, um ano de economia. E aí esse rapaz aqui, ele fez também um trabalho jurídico, na verdade. Então fez uma programação, acessou, né, para o estado de São Paulo aqui somente, mas ele acessou basicamente decisões, né, sobre envolvendo bancos, os 5 bancos comerciais no estado de São Paulo, e o que ele estava querendo acessar era a questão do suposto viés, né? Então, será que se houver um viés do magistrado ou da magistrada, ou do tribunal, né, isso vai ter algum tipo de impacto no que as instituições financeiras vão fazer? Como o texto original em português mesmo, eu acho que vale a pena a gente, né, dar uma lida, né? Então, quer dizer, ele foi lá ver, explorou essa questão de que os processos são distribuídos de maneira aleatória, isso é uma questão metodológica muito importante, para avaliar como que os bancos reagem quando deparam com magistrados mais ou menos favoráveis a eles, né? Se são mais ou menos viesados, né? Então, partimos da informação de saldo de crédito dos 4 grandes bancos comerciais do Brasil, cruzamos com as informações de sentenças emitidas pela Justiça do Estado de São Paulo, tá? Aí tem a parte metodológica, conta aqui, uma técnica também, né, sofisticada, relativamente sofisticada, e aí o resultado, a conclusão dele é a seguinte: encontramos evidências que suportam a ideia de que as instituições financeiras reagem restringindo o crédito quando observam um judiciário que é desfavorável a elas, né? Então, um exemplo também muito legal, e achei esse tema bastante interessante. Então, só para concluir aqui a minha fala, né, temos um futuro aqui pela frente, na verdade, um futuro que já é presente, né, que nós estamos começando a lidar, alguns de nós temos já aventurado por esses mares, né, que são aventureiros, mas muito gratificantes também. Como eu falei, nós temos bastante dados, isso é muito legal, né? Então, essa possibilidade de utilizar a computação, né, de ensinar para o computador, tem todo um processo, né, que eu não entrei aqui hoje, mas de ensinar a máquina a extrair o que a gente quer, né, e resumi-los, combinado com essa análise, né, de estatística, resultados, né, jurimétricos, no sentido de poder tirar conclusões, é certamente uma fronteira para qualquer pessoa que estuda o direito de maneira empírica. É uma revolução, como eu falei, em pouquíssimos anos, a qualidade das conclusões que a gente consegue tirar é realmente incomparável, né? Aqueles pouquinhos dados que a gente pegava e agora uma quantidade bastante grande. E uma coisa, um impacto direto na vida do pesquisador, da pesquisadora, dos estudantes, é que hoje em dia o trabalho é interdisciplinar, né? Você vai ter que trabalhar um jurista, com um computólogo para fazer a programação,
com alguém que vai fazer análise de dados, pode ser um estatístico, pode ser, né, um economista, enfim. Cada vez mais a gente vai ter que trabalhar em equipe, né? Não tem como realmente a gente fazer esse tipo de trabalho dessa complexidade, porém, com esse tipo de resultado sozinhos, né? Então, eu queria agradecer com bastante a paciência, né, e espero ter contribuído um pouquinho com a discussão de hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela organização, né? Espero ter contribuído. Muito obrigado, professora Luciana. Uma excelente apresentação, mostrou de uma forma muito interessante, né? Como que se faz urimetria. A professora Luciana é uma grande amiga, sempre aprendo com ela e pretendo continuar aprendendo, né? Uma das pessoas com quem eu lia artigos fantásticos, falava um dia eu vou ter, quem sabe, condições de conversar com a professora Luciana, agora ter condições de até de escrever com ela, tal. Isso é uma grande conquista aí. E muito interessante mesmo. Eu lembro de uma vez que eu conversei até com tipo, o professor Michael Winston lá em Chicago, ele falou assim, ó, quando eu faço estudos empíricos, willingness to pay não é suficiente. Por exemplo, pagar energia em horários diferentes para tentar alterar se eu estou pagando mais, em horários de pico, tentar alterar o consumo. Se o cara não estiver pagando mesmo do bolso dele, eu não acredito tanto assim no resultado. E a dificuldade dos experimentos empíricos, né? Então eu teria que pegar um país no qual pudesse fazer uma cobrança tarifária por algum período de tempo, de forma experimental, para ver como que ele impactaria de verdade o consumo, né? Para depois eu dizer, ó, essa política regulatória aqui de tarifa vai conseguir alterar o consumo ou não. Mas foi excepcional. E agora eu passo a palavra, então, à professora Maria Paula Beltrame e ao professor Pedro Augusto, né, que vão apresentar um trabalho excepcional que eles fizeram sobre contratos bancários, um trabalho empírico, né, na USP de Ribeirão Preto. Então, professora Maria Paula, professor Pedro, a palavra é de vocês. Muitíssimo obrigada, professor Vinícius. Gostaria de consultá-los sobre se vocês conseguem ver a minha tela. Sim? Sim. Agradeço enormemente a oportunidade de falar sobre esse tema nesse painel, com a presença da professora Luciana, que é um marco nessa literatura e sempre desenvolve novas abordagens. A minha tarefa, neste momento, é contextualizar a pesquisa do Pedro. Para isso, eu preciso, de maneira o mais breve possível, contextualizar uma nova concepção de crédito, apoiada em muitos dados empíricos, mas pouco introjetada na nossa cultura. Essas duas capas da The Economist dizem um pouco do que a literatura, mais uma vez, embasada com o conhecimento tecnológico que épocas passadas não autorizavam embasar, tem a dizer sobre o Brasil. Então, por que uma alteração tão drástica em poucos anos? Paul Krugman, numa coluna de 2018, apresenta uma hipótese. Afinal, o que diabos aconteceu com o Brasil? Wonkish, ou seja, estou confuso. Como uma economia que ia de vento em popa sofre um baque tão severo? Esse artigo foi feito fundamentalmente para apresentar um estudo de Atif Mian, Amir Sufi, Ponticelli, o mesmo autor que a professora Luciana nos mencionou mais cedo, e outro servidor do Banco Central, Gabriel Garber. Nesse artigo, há uma discussão, enfim, nessa coluna no New York Times, há uma discussão sobre as razões clássicas atribuídas à nossa recessão 2014-2016. A primeira hipótese, a dependência das commodities da China, a diminuição das demandas pelo oferecimento das commodities brasileiras geraria o nosso processo de recessão. A segunda hipótese, um governo que gastou muito e depois pagou as consequências por isso. Uma terceira hipótese,
As famílias se endividaram demais. As famílias exauriram a sua capacidade de endividamento. Esse exaurimento do endividamento das famílias faz com que, de maneira sistemática, o consumo diminua. E não existe, portanto, vazão para a produção industrial, para o oferecimento de serviços. Começa o desemprego. Não por uma razão estrutural da indústria, mas por uma razão estrutural de sobrecarga do mercado que absorveria essa produção. Atif Mian e Amir Sufi, no famoso The House of Debt, fazem uma afirmação fortíssima de que as crises econômicas são precedidas necessariamente de um aumento substancial do endividamento das famílias. Eles escrevem especificamente sobre o Brasil, atribuindo a recessão 2014-2016 ao excesso de tomada de crédito. Isso seria uma regra macroeconômica, e essa expressão regra macroeconômica, capaz de explicar não só o nosso processo de endividamento, como a crise japonesa na década de 80, o problema de Grécia, Espanha e Portugal em anos recentes, e até mesmo a crise de 29, que nos é ensinada de maneira muito simplória na educação fundamental, no ensino médio brasileiro, como uma crise de superprodução. E a ideia não seria uma crise de superprodução, seria uma crise do exaurimento da capacidade de continuar consumindo pelo endividamento das famílias. O que nos leva à constatação de que existe um novo paradigma para pensarmos o setor de crédito. De que o paradigma de que o crédito é sempre bom tem dados a serem apresentados de maneira muito contundente, que exigem uma nova postura dos agentes reguladores e dos ofertantes de crédito para um oferecimento racional. Nós temos um mantra da concorrência. E a concorrência dos setores bancários foi, por muito tempo, a panaceia dos problemas envolvendo bancos no Brasil. Eu acho que, para além da concorrência, nós poderíamos pensar numa estrutura de inovação muito profunda. Uma estrutura de inovação que contemple esses dois paradigmas do crédito e que entenda que o crédito pode ser uma coisa muito boa, mas que em excesso ele pode fazer muito mal, não apenas aos indivíduos, como à sociedade e macroeconomicamente a todo um país. É nesse espírito que nós fundamos na USP a Acredito Think Tank, que busca criar uma sensibilidade ESG para os bancos, não apenas na estrutura organizacional, na oferta de produtos e serviços com compromisso ambiental, não só nos padrões, nos novos padrões exigidos de mérito, um avanço anticorrupção, mas que se preocupem com o social também na atividade fim. O banco que empreste responsável por seu empréstimo, o banco que empreste sabendo a quem emprestar e conhecedor da expectativa de que aquele empréstimo precisa lidar com elementos comportamentais de uma população sabidamente irracional. De alguma maneira, reavivarmos uma ideia de que a educação financeira reforça a ideia de responsabilidade individual, ao passo que o acesso ao conhecimento, à tecnologia, a
sabendo que os indivíduos têm a expectativa de imaginarem um futuro mais sabonador para si mesmos do que efetivamente eles terão, atribua também ao ofertante de crédito essa responsabilidade. Eu retirei de uma notícia de capa do Globo de ontem algumas imagens que representam essa sensibilidade, que nutrem o nosso think tank e que alimentam o contexto de elaboração da pesquisa do mestre Pedro Augusto Gregorini. Houve uma decisão muito polêmica da possibilidade de oferecimento de crédito consignado sobre o Auxílio Brasil, que é, a rigor, um mecanismo de transferência de renda que vai garantir, fundamentalmente, segurança alimentar. Será que, quando nós falamos de uma mudança de paradigma, essa população tem os mesmos padrões de escolha de crédito que a população que ganha muito mais e não depende desses recursos apenas para salvaguardar sua segurança alimentar? E mais do que isso, faço uma referência metafórica, de novo, ao espírito da educação financeira, de novo ao espírito do caveat emptor, né? Os consumidores que sejam responsáveis pelo risco de sua tomada de crédito, seriam eles os mais propensos a escolherem com sabedoria se precisam de crédito ou não. É apenas uma metáfora, mas o grande sucesso de Round 6 da Netflix mostra como a educação financeira não é a resposta, e como nós precisamos de informação como insumo para a criação e para que esse novo paradigma de crédito seja estabelecido no debate brasileiro. O crédito e a oferta de crédito, em todas as circunstâncias, precisam ser pensados para esses mecanismos de proteção para uma população altamente vulnerável. Nós nunca seremos educados como a população da Coreia. E ainda assim, os efeitos nefastos de uma super oferta de crédito, de um mercado extremamente competitivo, mas pouco preparado para essa sensível inovação a que se propõe o nosso trabalho na USP, traz esse questionamento. O trabalho de Pedro oferecerá alguns achados para subsidiar a introdução desse novo paradigma. Alguns que eu menciono de antemão é o relativo à falta de protagonismo dos contratos bancários, justamente. A gente vai ver em algum momento que, quando os bancos são autores, o grande objetivo é que eles usem o poder judiciário como balcão de cobrança, o que, na verdade, talvez pudesse ser feito por mecanismos extrajudiciais. E quando os bancos são réus, eles são réus fundamentalmente por ações de indenização. E é impossível deixar de prever a expectativa de inscrições indevidas em cadastros de devedor, porque, de alguma maneira, por esse levantamento, a gente percebeu que esse debate de viés, de partidarismo, de autonomia do juiz em interferir num acordo pretérito, ainda que muito relevante, ganhou um aspecto mais discreto. A professora Luciana tem toda a razão. A tecnologia nos fornece cada vez mais insumos para análises cada vez mais acuradas. Eu gosto de brincar que o trabalho do Pedro é a primeira grande radiografia dos litígios envolvendo instituições financeiras no Brasil, em parceria com a radiografia tomada pelo CNJ e pelo próprio trabalho de professora Luciana e Furquim de anos atrás, mas ainda não é uma ressonância magnética. Esperamos que, para além de um raio-x, possamos ter ressonâncias magnéticas em futuros próximos. E passo a palavra ao Pedro, que vai explicar alguns dos achados desse levantamento que analisou a integralidade, 119 mil decisões,
envolvendo Santander, Itaú e Bradesco no Tribunal de Justiça de São Paulo, a integralidade das decisões no ano de 2019. Dentro desse espírito do acredito, eu acho importante destacar a postura muito diversa dos 3 bancos analisados. Então, eles não obedecem o tamanho de litígios pelo tamanho do seu poder de mercado, nem pelo tamanho do seu número de clientes. De alguma maneira, existe uma possibilidade de gestão interna, existe uma possibilidade de melhores práticas de autorregulação, que podem fazer com que, de fato, algumas instituições financeiras tenham uma postura mais racional perante o Poder Judiciário e, consequência, perante todo o contexto econômico do endividamento das famílias, dos impactos macroeconômicos, para além dos impactos individuais, que precisa e pode ser explorada nessa nova geração. Pedro, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Tá tudo ok com o áudio? Gostaria de começar agradecendo a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Vocês são pessoas que eu admiro bastante, já conheço o trabalho, né, através de leituras. Então, é muito importante para mim estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse evento com vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Para começar a apresentação, vocês me digam se está tudo ok, tá bom? Só um minutinho. Apareceu aí? Então, nós vamos falar sobre jurimetria aplicada às demandas bancárias, né? Esse é um trabalho, deixa eu passar a página aqui. Esse trabalho vai ser apresentado da seguinte forma. Em primeiro lugar, como esses dados foram coletados, né? Depois, o painel de indicadores que foi produzido com esses dados coletados, os resultados gerais da jurimetria aplicada às demandas bancárias aqui no estado de São Paulo, e um recorte específico sobre as ações envolvendo as ações com assunto especificamente de contratos bancários, né? Então, do que se trata exatamente a pesquisa, né? Trata-se basicamente de uma pesquisa que foi realizada com o uso de ferramentas que entram no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, acessam os dados dos processos, extrai esses dados do site da Justiça, joga isso para dentro de uma base de dados em formato de planilha ou em outros formatos que se fizerem necessários, né? E a partir desses dados coletados se produz ali painéis de indicadores estatísticos, né? Sobre as ações judiciais bancárias no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então aqui está basicamente como a coleta é feita, né? Tá aqui é um extrato de andamento de um processo. Então, o aplicativo entra, né, coleta essas informações aqui, de dados do processo, o juiz, as partes, as movimentações processuais, as datas, né? E aí isso é extraído, vai para uma planilha, aqui no caso, num arquivo CSV, né, numa planilha de Excel. E aí, a partir daí, são feitos gráficos e painéis de indicadores, né, que vão mapear ali o comportamento da justiça em relação aos assuntos que estão sendo pesquisados. No caso aqui dessa pesquisa, são as ações bancárias no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, sentenciadas no ano de 2019. Né? Então, aqui é o exemplo de um painel de indicador produzido. Né? Ele pode ser acessado através desse QR Code, existe um link também de acesso que está ao final desse slide. Né? Então, a gente pode ver aqui a distribuição das ações bancárias nas comarcas, nas diferentes cidades do estado de São Paulo, né? Aqui a gente pode ver o volume de ações em que cada banco aparece como autor e réu, né? As classificações de sentença, né? Os resultados de sentença, as estatísticas de resultado de sentença. Aqui é a ordem das cidades com o maior volume de processos, o volume de processos envolvendo cada banco, né? A gente vê que o Banco Bradesco aqui tem um volume um pouco maior, o Itaú um pouco menor. E aí aqui os gráficos, boxplot, né, de análise estatística do valor da causa, né, das estatísticas de valor da causa, e também tem um gráfico de estatística de tempo de tramitação, que não está aqui, mas ele é semelhante, o desenho é semelhante a esse, só que a análise é para tempo de tramitação. Então, basicamente, esses são os indicadores estatísticos que foram produzidos, né?
E aí, quais são os objetivos de pesquisa, né? No caso dessa pesquisa que eu estou apresentando aqui. Analisar o volume de sentenças envolvendo os bancos, né? Tanto como autores como quanto os réus, os procedimentos e os assuntos mais frequentes envolvendo esses bancos, Banco Bradesco, Itaú e Santander, o valor econômico das demandas, né, em relação a cada tipo de procedimento e a cada assunto envolvendo os bancos, e também o tempo de tramitação em relação aos diferentes tipos de procedimentos e assuntos envolvendo os bancos analisados, né. O recorte de pesquisa é o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, processos não criminais já sentenciados, né, então a gente analisou só processos sentenciados, envolvendo o Banco Bradesco, Itaú e Santander no período de 2019. E aí o universo de pesquisa são 119 mil processos que foram analisados. Então, aqui já como resultado geral, né, a gente pode ver a distribuição das ações, né, a maior parte das ações sentenciadas ali em 2019, elas se referem a ações em que os bancos aparecem como réus, né, quase 70%. E uma fatia de 30% se referem a ações em que os bancos aparecem como autores, né? E aí a gente pode analisar aqui em relação a cada banco, né, o volume de casos sentenciados envolvendo cada banco. E a gente vê que o Banco Bradesco é o banco que tem mais casos sentenciados no período, né? Depois, Santander está aqui, mas deveria estar aqui em cima, e o Itaú, né? O Itaú, apesar de ter uma grande fatia do mercado, ele está aqui com o menor volume de processos sentenciados no período, né? Como a Maria Paula havia comentado. E aí foi feita também uma comparação do valor econômico dessas ações, né, em comparação com o PIB brasileiro e com o PIB do estado de São Paulo, né? Eu vou dar um zoom aqui nessa tabela, ela ficou um pouco pequena, né? Então, a gente tem aqui as ações, nessa primeira tabela, as ações envolvendo os bancos como autores, né? São 36 mil ações ali no período. Essas 36 mil ações, o valor da causa delas acumulado, ou seja, a soma do valor da causa dessas ações em que os bancos são autores, equivale a 7,2 trilhões de reais, né? Isso corresponde a quase 10% do PIB nacional. Só as ações do Estado de São Paulo, ajuizadas pelos bancos e sentenciadas ali no período de 2019, correspondem a quase 10% do PIB nacional, né? Então é um valor bastante expressivo, e se a gente comparar com o PIB do estado de São Paulo, corresponde a 30% do PIB, né? Então esse é a dimensão do valor das ações envolvendo os bancos como autores. E se a gente comparar com as ações em que os bancos são réus, o volume de ações é muito maior, né? Então, de 36 mil em que os bancos são autores, vai para 82 mil o número de ações em que os bancos são réus. Só que essas 82 mil ações, ela tem um valor econômico menor, aqui, ó, 6,3 trilhões, né? Ou seja, em comparação com o PIB, dá 8,6% do PIB nacional, né? O que a gente pode concluir disso? As ações em que os bancos são autores, apesar de serem menor em volume, elas têm um valor econômico muito superior, porque essas 36 mil ações, elas valem mais do que as 82 mil ações em que os bancos são réus, né? Então, aqui dá para a gente ver a dimensão dos valores discutidos na justiça pelos bancos e pelos consumidores, né? Então, esse é um primeiro resultado que foi alcançado com a pesquisa. Aí, aqui a gente analisou a questão do tempo de tramitação, né? As ações ajuizadas pelos bancos, que são essas 36 mil aqui, elas demoram 3/4 da base de dados, 75% das ações analisadas demoram até 34 meses para chegarem até a sentença, né? Enquanto as ações ajuizadas pelos consumidores contra os bancos, elas demoram em torno de 15 meses, né? Aqui também dá para fazer uma outra inferência, né? As ações ajuizadas pelos bancos, os bancos têm um volume de processos menor, né? A sobrecarga do judiciário em termos de volume de ação é menor quando se analisa para os bancos. Só que apesar dessas ações serem menos em quantidade, elas ficam mais tempo no judiciário, entende? Então, os consumidores têm um volume maior de ações movidas por consumidores, só que são ações que são julgadas mais rápidas, enquanto os bancos ajuizam menos ações, só que essas ações ficam mais tempo no judiciário. Isso é relevante analisar isso para pensar, para refletir um pouco sobre as causas, né, de sobrecarga do judiciário, se é só o volume de ação que importa para sobrecarregar o judiciário, ou se também é a complexidade da ação, o tempo que essa ação fica ali tramitando no Poder Judiciário e se ocupando da estrutura da justiça, né?
Então, tem aqui um achado para se continuar a investigação no futuro, né? Outras investigações podem ser feitas, né? Questão, por exemplo, de cruzar a faixa de valor da causa com um tempo de tramitação para saber se há uma relação, né, entre valor da causa, tempo de tramitação e resultado de sentença, né? Ações que valem mais, elas demoram mais para ser julgadas, elas são julgadas mais procedentes ou improcedentes, né? Existe alguma relação entre essas três variáveis? Então, isso são dados ainda que a pesquisa está caminhando para isso, né? E que já, de certa forma, já está no horizonte de possibilidade de pesquisa futura, né? Passando agora para a questão da frequência, né, dos assuntos e dos procedimentos envolvendo os bancos. Aqui, nessa tabela, a gente pode ver os procedimentos ajuizados, os tipos de procedimentos que os bancos ajuizam na justiça, né, no estado de São Paulo, né? Se a gente analisar bem essa tabela aqui, eu não sei se dá para vocês verem aqui, eu vou ampliar um pouco. Esses procedimentos aqui, em amarelo, são procedimentos basicamente de cobrança, né, de cobrança e retomada de bens, né? Então, o banco, a maior parte dos casos em que o banco ajuiza ação, ele está ajuizando ali ações de execução, busca e apreensão, monitória, reintegração de posse, execução hipotecária. Todas essas ações são ações que, no final das contas, estão ali com o objetivo de cobrança, né? Cobrança bancária, basicamente, e retomada de bens, né? E quando a gente soma esses tipos de procedimento, a gente vê que 59% dos casos em que o banco ajuiza ação, entra no judiciário, ele ajuiza para fazer cobrança, né? Então, basicamente, os bancos estão usando o judiciário como mecanismo de cobrança, como balcão de cobrança mesmo ali das dívidas bancárias, né? Um outro dado relevante, né, diz respeito aos assuntos envolvendo os bancos como autores, né? Então, quando o banco é autor, basicamente, o principal assunto é contratos bancários, categoria geral, né? E o que compõe essa categoria geral de contratos bancários? Em primeiro lugar, o assunto contrato bancário genérico, ou seja, ações em que o banco ajuiza e cadastra lá no site do tribunal o assunto da ação como contrato bancário, mas não especifica o tipo de contrato, né? Esse é a principal recorrência de assunto envolvendo os bancos. Mas, se a gente analisar os casos em que os bancos especificam o tipo de contrato na hora de cadastrar a ação na justiça, a gente pode ver aqui que o principal contrato é o contrato de alienação fiduciária, depois cartão de crédito e seguro, né? Então, a gente pode ter uma dimensão, talvez, dos contratos mais frequentes envolvendo os bancos na justiça, quando os bancos são autores, né? Então, são esses 3 contratos aqui. E aí, quando os bancos são réus, né? Quais são os assuntos mais frequentes quando os bancos são réus na justiça no estado de São Paulo? O principal assunto é responsabilidade civil, conforme a professora Maria Paula havia comentado. Aqui é uma categoria geral, né? Não está aqui nessa tabela, mas existem vários assuntos, subassuntos, que dizem respeito à categoria geral responsabilidade civil, né? Seguindo ali o padrão de árvore de assuntos do CNJ, né? As tabelas processuais unificadas, né? Então, se a gente entrar na base de dados e clicar em responsabilidade civil, aparece aqui os assuntos, né? Indenização por dano moral, negativação indevida, todos esses são assuntos que estão dentro do guarda-chuva responsabilidade civil. E o segundo assunto, envolvendo os bancos como réus, são contratos de consumo em espécie, basicamente contratos bancários, né? Se a gente ir acessar, dá para ver ali também os tipos de contratos em que os consumidores ajuizam contra os bancos. Eu não trouxe para não ficar muito dado, para não ficar muito pesado, né? Isso depois é melhor explorado em artigos no formato de texto, ok? E aqui tratando agora do recorte especificamente das ações com o assunto contratos bancários, né? Então, a gente saiu do universo geral de pesquisa ali para ver os assuntos mais frequentes, os procedimentos mais frequentes, e agora aqui a gente vai tratar especificamente das ações com o assunto contratos bancários, né? Quais são os procedimentos, né, envolvendo as ações com esse assunto, contratos bancários? De novo, os bancos ajuizam ações sobre contratos bancários visando executar esses contratos, né, quase 58% dos casos, enquanto os consumidores ajuizam ações sobre contratos bancários visando revisar esses contratos, discutir esses contratos, né, através de procedimentos de conhecimento, né, procedimento comum civil, procedimento de juizados especiais. Então, 80% dos casos consumidores ajuizam ações sobre contratos bancários, eles estão basicamente ajuizando procedimentos de conhecimento, né, visando revisar esses contratos.
E aqui tratando do resultado de sentença envolvendo o assunto contratos bancários, né? As estatísticas de sentença envolvendo o assunto contratos bancários. Se a gente analisar esse gráfico, eu vou ampliar um pouco aqui, mais de 50% dos casos envolvendo o assunto contratos bancários, ajuizados pelos consumidores, eles são julgados ou totalmente procedentes, ou parcialmente procedentes, ou há homologação de acordo, né? Então, a gente pode inferir o que daqui? Que em mais da metade dos casos que os consumidores entram na justiça visando ali discutir um contrato bancário, ele tem alguma razão, né? Ele consegue alguma coisa na justiça, ou no mínimo um acordo, ou uma parcial procedência, ou até uma total procedência, né? E aí, em apenas 26% dos casos, a ação é julgada totalmente improcedente, né? Então, esse é mais um dado de pesquisa que foi alcançado. E aqui um outro dado interessante sobre a escolha da justiça comum e dos juizados especiais pelos consumidores quando o assunto é contratos bancários, né? A gente pode ver aqui nessa tabela, nessa primeira tabela aqui, que o procedimento comum, quando o consumidor escolhe o procedimento comum, o índice de total ou parcial procedência é de 49%. Agora, quando o consumidor escolhe juizados especiais, o índice de total ou parcial procedência envolvendo contratos bancários sobe para 58%, ele aumenta, né? Se a gente olhar para os índices de acordo, também, né, no procedimento comum, o índice de acordo em contratos bancários é 5%. Quando vai no juizado especial, ele sobe para 10%, ele dobra, né? E o índice de improcedência é maior no procedimento comum do que nos juizados especiais, quando o assunto é contratos bancários. Só que, na hora de escolher o procedimento... desculpa. Na hora de... Eu estou voltando. Desculpa. Pronto. Na hora de escolher o procedimento, apesar do procedimento do juizado especial ser mais benéfico ao consumidor, o maior volume de ações está no procedimento comum civil. A gente olha aqui, né, a quantidade e o percentual e vê que a maior parte, né, 47% dos casos envolvendo contratos bancários, quando o consumidor juiza a ação, ele escolhe o procedimento comum civil. Em 33% ele escolheu o juizado especial. E o restante do percentual são outros tipos de procedimento, né? Então, é um dado interessante, porque a justiça comum, aliás, os juizados especiais são mais benéficos para os consumidores, tanto em relação aos resultados que a ação pode alcançar, como em relação à gratuidade de justiça, né, que tem nos juizados especiais, mas, apesar disso, os consumidores preferem a justiça comum, né? Esse é um ponto aqui que merece uma investigação, uma continuidade de pesquisa para saber o porquê desse dado, né? E aí, bom... são esses, né, basicamente são esses os principais dados de pesquisa, né? Então, retomando, como resultado geral, né, dos dados, há mais ações contra os bancos do que a favor. As ações ajuizadas pelos bancos, apesar de ser a menor parte, elas representam um valor econômico maior e demoram mais tempo no judiciário, né? Os bancos usam o poder judiciário basicamente como balcão de cobrança, né, de execução e retomada de bens. O assunto contratos bancários é o assunto mais frequente nas ações em que os bancos são autores. O assunto responsabilidade civil é o assunto mais frequente quando os bancos são réus, né? E aí, tratando especificamente das ações sobre contratos bancários, basicamente essas ações, quando o banco ajuiza, ele ajuiza visando executar o contrato bancário, e quando o consumidor ajuiza a ação, ele visa revisar esse contrato bancário, né? Apesar disso, o consumidor, quando ele entra na justiça para discutir contratos bancários, em 52% dos casos, ele tem alguma razão, né? E só 26% dos casos essa ação é julgada totalmente improcedente. E, por fim, apesar dos juizados serem mais benéficos, os consumidores têm optado mais pela justiça comum, pelo procedimento comum civil, né? Então, esses são basicamente os resultados de pesquisa alcançados, com os dados que foram coletados, né? Aqui está o meu e-mail da professora Maria Paula, para caso alguém queira ler mais sobre isso ou saber algum ponto sobre esse painel, né? E aqui está o QR Code e o link de acesso para acessar o painel de indicadores, que é um painel que está disponível de forma online, ele é interativo, você pode entrar, aplicar os filtros, analisar os resultados ali, enfim, produzir gráficos, enfim, é um painel que está disponível para qualquer interessado acessar. Então, basicamente isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse evento, e passar a palavra aos demais membros aqui do painel. Muito obrigado. Chamo só atenção para mencionar o logo do habeas data,
que é uma maravilhosa iniciativa com sede na Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, que deu ao Pedro um grande suporte para a elaboração dessa pesquisa, coordenada pelos professores Rodelo, de Ciência de Dados, Evandro, de Estatística, Luciana Morilas e eu. Obrigada. Obrigado, professora Maria Paula. Obrigado, Pedro. Excelente apresentação, muito interessante o trabalho. É muito legal mesmo. Antes de eu eventualmente fazer uma consideração, quando a gente tem um tempo, vou passar para a professora Luciana, ver se ela quer fazer um comentário. Eu estou maravilhada com a pesquisa, parabéns, né, demais, muito, muito legal. E esse trabalho, né, institucional de oferecer esses resultados, eu já estava até pensando assim, em comunicar, estou em contato com o pessoal do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça, eu não sei se vocês já chegaram a falar com eles, mas eles precisam conhecer essa iniciativa, que é maravilhosa, assim, né, e o Pedro ter colocado aí à disposição, né, da sociedade, né, parabéns demais, maravilhoso, parabéns mesmo. Muito obrigado. Bem, assim, uma coisa que me poderia, assim, não teve, acho que não tem nenhuma pergunta ali no chat, então, coisa que eu fiquei pensando ali na apresentação, ali na questão dos dados, né, em especial na fala da professora Maria Paula, é assim, eu vejo na literatura um tratamento muito grande da questão da eficiência do sistema de crédito a partir da lógica da assimetria informacional, né? A ideia de que se eu der mais informações, né, para os bancos sobre os devedores, tal, o sistema de crédito vai ser mais eficiente. Parece que, pelo que eu entendi, não sei se eu compreendi corretamente, você entende, né, professora Paula, que alguns aspectos comportamentais fariam com que essa lógica não explique tudo, né, ela seja meio razoavelmente parcial. Não sei se é mais ou menos isso. Eu acho que essa lógica de aumentar o acesso à informação sobre os potenciais devedores, os tomadores de crédito, favoreceu um ambiente institucional muito oportuno para os bancos num antigo paradigma, num paradigma em que o crédito é sempre bom, em que a gente parte do princípio de que as pessoas sempre se beneficiarão do crédito, e que o barateamento de juros justifica qualquer tipo de tomada legislativa. Então, o que eu acho que o Brasil precisa se deparar é que, por mais que nós tenhamos criado a lei do cadastro positivo, a lei do compartilhamento de informações entre as instituições financeiras, a possibilidade de migração de dívidas, de portabilidade, a obrigação de apresentação de custo efetivo total, entre outras, o que a mim assombra, conduz a minhas pesquisas e deveria ser um objeto de pauta é o correspondente bancário que sistematicamente exaure em 40% a renda da aposentada, porque ele tem um domínio íntimo que existe nos bairros, nas igrejas, nas vizinhanças, que faz com que a população mais vulnerável do Brasil esteja sistematicamente endividada, porque quando se abre, por exemplo, uma capacidade de endividamento, a primeira coisa que o ofertante de crédito faz é oferecer mais um dinheiro, a chamada troca com troco, expressão da Ione Amorim do IDEC, para que a pessoa esteja sempre no seu limite de endividamento e passe não a viver com 100% de sua aposentadoria, mas com 60% de sua aposentadoria. Isso tem um efeito dramático e parece silencioso. E o que mais me deixa chocada é que, ainda que a responsabilidade física seja do correspondente bancário, ele atua como o aviãozinho do tráfico, porque aquele empréstimo é feito por uma grande instituição financeira.
que por vezes existe na sede física, lado a lado com a portinha da lojinha de crédito, que oferece balões para quem quer tomar crédito. E mais, os grandes conglomerados brasileiros têm dentro de sua própria estrutura os nichos de piores práticas, né? Então, por exemplo, por que o Bradesco precisa de uma subsidiária integral chamada Banco Losango? Por que o Santander precisa de uma subsidiária integral chamada Olé Consignado? Por que o BTG tem uma subsidiária integral chamada Banco Pan? Se não para, sem atingir a imagem central do banco, sem atingir a reputação, chegar a alguns grupos econômicos, que são muitos brasileiros, eventualmente com outras práticas que não as da marca central. E eu acho que isso é algo que aparece descrito como minúcia, mas que, na verdade, é o cerne do problema. Eu não sou contra o crédito, mas eu acho que o crédito não é para todo mundo. E isso escapa um pouco da discussão central, talvez até dos grandes economistas que fazem essas pesquisas aqui, mas não tem esse olhar de lupa, que nos transforma, mais uma vez, em uma nação de endividados. E algo que eu acho constrangedor, uma nação de endividados pelo quê? Não é pelo financiamento imobiliário, não é pelo empréstimo estudantil, que são os padrões de endividamento dos países desenvolvidos. Por um nada, por um troco, por uma compra impensada, por um ofertante mais agressivo. Então, enfim, acho que há muito a fazer e um grande entusiasmo com essa metodologia. Penso, por exemplo, numa outra etapa que compare os litígios dessas instituições levantadas no trabalho do Pedro com algumas de suas subsidiárias integrais. Será que essas subsidiárias integrais vão ter um desempenho pior? Enfim, algumas ideias. Muito interessante. E Pedro, assim, a gente só tem mais um tempinho, vou fazer uma. Você encontrou uma diferença grande entre Itaú, Santander, né, Bradesco. Você tem alguma explicação ou alguma questão de prática que você desconfie, que seja, explique essa diferença tão grande assim, que pelo que eu entendi está desconectada com o tamanho de mercado, né, das instituições. Pois é, o Banco Itaú, em pesquisas anteriores, ele tinha um volume maior, bem maior de processos, né? A gente vê ali nas pesquisas do CNJ em 2011, depois 2012, 2018 teve também uma outra pesquisa do CNJ, e eu acredito que tenha sido alguma mudança de política de condução de processos mesmo, porque ele estava em primeiro lugar, e aí depois, ao longo dos anos, ele vem diminuindo assim drasticamente, né? Então, assim, alguma coisa, alguma decisão estratégica dentro do jurídico do Itaú com certeza foi tomada, e que reduziu ali a participação deles na justiça. Eu não sei se questões de negociação extrajudicial, enfim, alguma estratégia jurídica mesmo que se deu ali no âmbito do Banco Itaú. Obrigado. Posso fazer uma menção? O que claro. me enche de entusiasmo, porque dentro de um ambiente com cada vez menos regulamentação de controle das instituições financeiras, o Itaú conseguiu fazer alguma coisa diferente. Verdade, né? Tem que ter uma razão para essa diminuição, porque, né, acredito que a demanda de crédito é similar, né? Então, realmente, alguma coisa talvez tenha dado certo ali. Mas de práticas que seriam boas práticas, né? Mas muito interessante, acho que a gente. Temos uma pergunta aqui da nossa audiência super qualificada, da professora Juliana Domingues. Ela gostaria de ouvir vocês sobre se a corregulação é uma alternativa assim, promissora para tratar dessa situação. E regulação responsiva também. Eu sou uma entusiasta do processo de regulação e uma cética estrutural. Será que o Banco Central
quer tomar novas pautas, ou de alguma maneira a lógica da autorregulação já impera. A gente fez um levantamento nesse nosso grupo muitos anos atrás, mas já algo impressionante. Compra parcelada no cartão. Compra parcelada no cartão sem juros, né? A famosa jabuticaba brasileira, é responsável por 55% do volume de vendas. Então, eles não têm 55% das transações, mas 55% do valor das transações. Claro, você vai parcelar sem juros bens mais caros, mas é algo muito significativo. No momento em que a gente fez esse levantamento, não havia uma linha, não havia um artigo, não havia uma resolução pública sobre parcelado sem juros no cartão. Ela era integralmente privada, integralmente responsabilidade dos ofertantes. Quem poderia oferecer o parcelado sem juros? Por que valores poderia oferecer o parcelado sem juros? Como faria o pagamento do parcelado sem juros para o vendedor do varejo? Para um tema de 55% dos valores das vendas. Enfim, coisas maravilhosas, né? Acho que o Pix é uma inovação, mas as nossas instituições financeiras são muito hábeis em agora criar o Pix parcelado. Vocês já conhecem o Pix parcelado? Você paga em Pix à vista, mas alguém faz uma intermediação financeira e esse Pix, que era para só ser um Pix, era para ser lindo e simples e fácil. Agora ele pode ser parcelado. E não tem uma linha de regulamentação no Pix parcelado. Então, enfim, seria maravilhoso, mas eu acho que ou vem da autorregulação e de um constrangimento das instituições financeiras em oferecerem crédito de maneira responsável. Enfim, menciono também uma mudança na lei de superendividamento de junho do ano passado, que efetivamente atribui responsabilidade aos ofertantes de crédito. Vamos ver se a lei vai pegar nesse ponto, do regulador. Mas eu sou cética. Quero muito poder ser mais otimista no futuro. Obrigada, professor Vinícius. Obrigado. Não sei se o Pedro ou a Luciana querem falar alguma coisa sobre a pergunta da Juliana. Eu só quero complementar que nós temos ainda um longo caminho, né? Tanto para uma coisa quanto para outra, né? E eu acredito assim que o conhecimento mais aprofundado sobre, né, a realidade dos impactos de todo esse sistema de crédito, ela é importante para justificar, inclusive, esse nosso painel, né? Acho que uma compreensão melhor, efetivamente, do que acontece, ela é material absolutamente necessário para uma criação de qualquer regra, seja através de uma corregulação, seja através de uma autorregulação, seja através de uma regulação puramente de uma maneira mais eficaz, né? Eu entendo o ceticismo da professora Maria Paula. Pode falar, Pedro. Você queria. Desculpa, eu estava com o microfone. Eu basicamente concordo com a professora Maria Paula, no sentido de que a corregulação né, o caminho, mas tem que ver como que isso será implementado na prática, né, questão de cooptação dos órgãos reguladores, enfim, como é que isso, né, se estrutura na prática. Assim, é interessante, um jeito moderno de regulação, mas também sou um pouco cético em relação a como isso vai ser implantado, como que isso é implantado na prática, já vem sendo, né? Basicamente isso. Obrigado. Chegamos exatamente aqui ao horário de término do painel, de forma precisa. Então, agradeço aos três apresentadores, a professora Luciana, a professora Maria Paula e o Pedro, né, que fez um trabalho excepcional aí, né? E agradeço o tempo de todos, da audiência, e convido a todo mundo, depois do almoço, às 2h15, a acompanhar o próximo painel do evento, que é um painel sobre
previsibilidade jurídica e aplicação do direito concorrencial nos mercados digitais, né? Teremos eu, a professora Inês Neves, da Universidade do Porto, e a professora Laura Zoblin, de Turim, de Varsóvia. Então, muito obrigado a todos aí, um bom almoço. Obrigada. E obrigado a todos. Obrigada, foi ótimo, muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.